Começando a revisão do capítulo 11 de Boruto TBV, partindo de onde o capítulo anterior parou, a Himawari sai da árvore intacta com a perna completamente curada, deixando o Shikadai surpreso com tamanha regeneração. Sendo assim, a Himawari vai até o Inojin e o envolve nas mechas de seus cabelos, tirando ele do Mokuton e, como todos já esperavam, ou pelo menos deveriam esperar, curando ele em seguida, fechando completamente o seu ferimento. Em seguida, sem outra escolha, a Himawari decide que deve derrotar o Jura, senão ele vai acabar com todos eles. Assim como ela era o único alvo do Jura, pede para que o time 10 fuja. A Chocho não aceita a decisão, não permitindo que eles a deixem sozinha, mas por sua vez a Himawari responde mostrando ter uma grande coragem, dizendo que se ela tem um poder deve assumir a responsabilidade que vem com ele, acreditando que o seu pai e o seu irmão fariam o mesmo. Após se despedir da Chocho, a Himawari confronta o Jura caminhando até ele, enquanto o Jura se mostra curioso com as ações incompreensíveis para ele, intrigado que existisse um ponto no qual o julgamento deles ficasse tão prejudicado e tantas vezes. Destacando que os atos impulsivos e irracionais do Inojin em ignorar os seus avisos foram o mesmo que se autodestruir, algo que ele não conseguia compreender. Mas que por outro lado fez algo acender na Himawari, fazendo-se perguntar se seria coincidência ou estaria correlacionado. Até que a Himawari, cansada de ouvir esse falatório, simplesmente ataca o Jura, o jogando para longe com um soco, e assim se inicia uma rápida luta entre eles, onde até mesmo a Himawari usa uma Bijudama contra o Jura, que responde na mesma moeda. Após o choque entre as Bijudamas, o Jura volta a ficar frente a frente com a Himawari sem nenhum dano aparente, se mostrando surpreso com as capacidades da Himawari e interessado em saber como ela conseguiu uma evolução tão repentina. Até que de repente ele ataca a Himawari sem misericórdia, mostrando a diferença do nível entre eles, e termina o seu diálogo dizendo que é a primeira vez que por um breve momento ele quis testar o seu poder legítimo, confirmando que de fato, como eu suspeitei nos capítulos anteriores, o Jura esteve pegando leve esse tempo todo. Prosseguindo, o foco muda para Sarada e Hidari, onde a Sarada, assumindo que teria feito uma ferida fatal no Hidari, pergunta o que ele é e por que ele estava usando o Chidori antes de acabar com seu sofrimento, mas o Hidari simplesmente entra numa marca de garra e reaparece completamente curado, e fala com a Sarada sobre o Chidori e a necessidade de ter o Sharingan para usá-lo corretamente, mostrando que apesar de ter herdado os ninjutsus do Sasuke, ainda não tem muito controle e conhecimento prático do uso deles. Um detalhe que até explica por que a Sarada conseguiu esquivar do Chidori no capítulo passado. Sendo assim, o Konohamaru questiona o Hidari sobre o que ele é e a sua relação com o Sasuke. Mas o Hidari parece não fazer ideia de quem seja o Sasuke e nem sabe o que exatamente ele é. Ele foi para Konoha em busca de respostas para essas perguntas para início de conversa. E a partir daí a Sumire percebe que a Sarada é o seu objetivo e pede para que o Konohamaru a proteja. Mas antes que ele possa fazer alguma coisa, o Hidari se aproveita que eles estavam se focando nele e consegue atacar a Sarada de surpresa pelas costas com um Raiton, teleportando a sua mão através das marcas de garra para a marca que estava atrás dela, deixando a Sarada paralisada. Um ninja random até tenta reagir, mas acaba sendo atingido por um Katon, e logo em seguida o Konohamaru também tenta atacar o Hidari, mas o Hidari contra-ataca com o Chidori se teleportando para as costas do Konohamaru, e nisso o Konohamaru consegue reagir mostrando um novo ninjutsu, o Rasen Shoheki, ou Barreira de Vento Giratório, que ainda não ficou muito claro se é uma variação de Rasengan ou um ninjutsu novo, mas infelizmente apesar dele conseguir se defender do ataque, acaba sendo lançado para longe com impacto. A Sumire, por sua vez, tenta fazer a Sarada, que ainda estava com o corpo paralisado, se levantar, mas também acaba sendo atingida pelo Hidari e perdendo a consciência. Enquanto isso, voltando para a Himawari e Jura, a Himawari é espancada pelo Jura sem qualquer chance de revidar. O Jura até mesmo usa uma espécie de minis bijudamas que ele atira como se fossem balas de uma espingarda na Himawari, mas a Himawari se regenera de todo o dano, deixando o Jura surpreso mais uma vez com seu fenomenal fator de cura que, segundo o Jura, supera o de humanos e Jinjuriks. Inclusive, o Jura fala algo bem interessante, revelando que a Himawari é uma existência mais próxima de uma biju, o que pode explicar muita coisa, mas esse é um assunto para as considerações finais. Bom, mas enfim, a Himawari estava enfraquecida por conta do consumo de chakra que vem com essa regeneração, e a Kurama até admite que o Jura é um oponente complicado muito além do que eles poderiam lidar apenas com o potencial da Himawari. Parecia que eles estavam sem escapatória. E chegando ao final do capítulo, enquanto isso, Kawaki e Delta se dirigem até onde a Himawari está, onde é mostrado que o Kawaki está disposto a fazer o que for preciso para salvar a Himawari, mesmo que ele não tenha chances contra o Jura. Até que de repente um flash passa por eles, o Boruto, que num piscar de olhos salva a Himawari.
Ao mesmo tempo, a Sarada estava prestes a ser devorada pelo Hidari, sendo envolvida pelo braço dele transformado em Mokuton. O Hidari destaca mais uma vez que não sabe de nada sobre si mesmo, e a única coisa que ele sabia é que conhecia a Sarada por algum motivo, e se pergunta o que ela é e o que ele vai obter ao devorá-la. Mas o Boruto consegue se teleportar até ela, trazendo a Himawari junto e a salva cortando o braço do Hidari, fazendo mais uma entrada épica, e assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais, por ter sido um capítulo mais focado em tensão e ação, sem muitas informações novas, eu não tenho muito o que extrair dele para comentários. Em geral, diria que esse capítulo está bem dentro da maioria das minhas expectativas no capítulo passado. Claro, tenho minhas ressalvas que eu vou apontar mais pra frente, não foi um capítulo perfeito, mas acho que há um certo drama desnecessário sendo feito por nada. Mais uma prova do que eu disse no capítulo passado, cuidado com suas expectativas. Não venham ler mangá achando que o mundo gira em torno de suas vontades ou do roteiro que vocês criam em suas cabeças. A gente também tem que ter o discernimento para entender o caminho que a história está seguindo e qual o resultado mais provável. Eu entendo que alguns tenham se decepcionado com o Inojin sobrevivendo. Como eu disse na revisão passada, não nego que a obra está precisando de consequências reais e um impacto emocional, e essa seria uma bela oportunidade de deixar o mangá com um clima mais tenso. Mas visto o histórico de mortes da franquia, a semelhança com outras situações que aconteceram com Naruto para despertar o poder da Kurama, e pelo Inojin ser quem ele é, esse era o resultado mais óbvio. Puxa, quem diria que não mataram um dos poucos personagens da nova geração que existem no mangá desde o capítulo 700 da obra original, que tem zero tempo de tela ou desenvolvimento, que tem uma questão pendente com um dos atuais vilões e que se sacrificou por alguém que parece ser um possível interesse amoroso no qual o autor ainda nem construiu o relacionamento. Será que precisa ser vidente para ver isso chegando de longe? Se vocês pegassem a mesma situação em qualquer outro mangá fora Boruto, isso teria sido óbvio. Nesse ponto, o fandom tá se decepcionando porque quer. Tem vezes que eu leio certos comentários que até me fazem pensar, será que eu entrei num tipo de realidade paralela em que Naruto é tipo Akame ga Kill, Hell's Paradise ou algo parecido, onde 80% do elenco principal morre até o final? Porque não é possível. Eu vou refrescar a memória de vocês e lembrar que no decorrer de 700 capítulos, tirando mortes em flashbacks ou de personagens muito randoms como Hayate, morreram uns 5 personagens minimamente relevantes do lado dos heróis em Naruto. Existiam mais situações como essa, onde os personagens se salvavam milagrosamente ou foram revividos do que o contrário. Como eu disse na revisão passada, a menos que o personagem seja desintegrado, morte nunca deve ser a primeira opção cogitada no universo de Naruto. O negócio é que o fandom tem essa pira com mortes, esperando que o mangá se torne algo dark, completamente diferente de NNG. Calma! Não é pra tanto, meus queridos. Como eu já disse, Boruto passa muito a sensação de ser o típico Battle Shonen onde mortes acontecem perto do final e não no decorrer da obra como aconteceu em Naruto. E sinceramente, eu prefiro 1000 vezes que o Inojin continue vivo para ter um destaque lá na frente, não se esqueçam que o time 10 ainda tem que derrotar a Matsuri cumprindo a promessa que fizeram ao Moeg, do que morrer desse jeito patético. Como eu disse na revisão passada, a morte dele, sem desenvolvimento prévio, seria tão vazia e sem peso quanto a morte do Mugino no mangá, que não passava de um figurante ou desse random que foi incinerado pelo Hidari. Quando o personagem é um secundário do núcleo dos heróis e vem recebendo um bom destaque, é aí que você tem que desconfiar de morte, porque normalmente o autor quer fazer uma morte dramática e impactante, e para isso há necessidade de um desenvolvimento prévio. No momento, Ino e Shikamaru são os melhores candidatos para a morte se alguma acontecer daqui para frente. Quanto à forma como ele foi curado pelo chakra da Kurama, acho que também foi o resultado mais óbvio e dentro do esperado. Por mais que, pessoalmente, eu ache que existiam formas mais interessantes de salvar o Inojin, como por exemplo, através da dimensão do Daikokuten ou ferramentas ninja científicas. O Inojin Cyborg daria um hype a mais no personagem e talvez seria o que o time 10 precisaria para lutar contra a Matsuri em pé de igualdade, mas que seja. Eu sei que há um receio de que isso acabe com a tensão da obra, porque alguns assumem que agora ninguém vai morrer. Se a Himawari consegue curar o Inojin, ela consegue curar qualquer um. Mas a Kurama sempre foi capaz de fazer isso. Era a mesma coisa de quando o Naruto estava na história, porra. Parece até que a galera esquece que o Naruto curou um monte de gente com o chakra da Kurama durante a guerra.
O Kakashi só aguentou o que aguentou durante a guerra graças ao chakra da Kurama. O Shikamaru foi curado depois de ser quase morto pelo Jubi. E mesmo em Boruto, o Naruto curou o Sasuke depois dele ser queimado pelo Momoshiki, a coluna e braço quebrados do Boruto no anime. E há quem teorize que o Minato só sobreviveu ao ataque da Kurama no one shot do Naruto Top 99, onde ele recebeu um ferimento bem semelhante ao do Inojin, graças a algum chakra que a Kushina conseguiu extrair da Kurama, o que faz total sentido já que ele parecia estar longe da vila. O Naruto só não conseguiu curar o Neji porque não conseguiu usar o chakra da Kurama no momento. Isso foi óbvio pra todo mundo. Mas agora que a Himawari tá fazendo isso, inventam, tiram do rabo que isso diminui a morte do Neji de alguma forma. Vão tomar banho, porra! Não venham aqui querer cagar regra e ficar de mimimi como se isso fosse novidade. Se o autor quiser matar alguém, basta fazer uma situação onde a Himawari não esteja por perto ou não consiga usar o chakra da Kurama. Nesse ponto, quem tá reclamando é porque se trata de Boruto e de outro personagem que não seja o Naruto fazendo isso. Pura birra. Aí ficam colocando culpa em roteiro, como se o que definisse se o roteiro é bom ou ruim fosse a sobrevivência do Inojin. Então se o Inojin morre, o roteiro automaticamente se torna lindo e maravilhoso, e se o Inojin sobrevive é uma merda e o roteiro é preguiçoso? É isso? Ah, mas ele não teria sobrevivido a um ferimento como esse. Porra nenhuma. O ferimento não foi no coração e tá no mesmo nível do ferimento que Kushina e Minato receberam da Kurama e continuaram vivos uns 10 minutos. Por que só não admitem que não gostaram das decisões que o autor tomou e pronto? Pra que essa necessidade de sempre tentar achar pelo em ovo pra dizer que algo tá incoerente, mesmo quando não tá? E por falar na Himawari, ela até que teve um bom desempenho contra o Jura, mesmo que não tenha passado de alguns golpes. Talvez só tenha sentido falta de algum Juken sendo usado, mas em geral foi um combate honesto e realista visto a diferença entre os dois, bem mais do que eu imaginei que seria. Confesso que eu tava com um certo medo dela dar trabalho pro Jura ou até vencê-lo por puro fanservice, algo conveniente como o modo Baryon, mas o Jura realmente acabou se mostrando um vilão implacável como todos imaginavam e como ele deveria ser. A revelação de que ele estava pegando leve esse tempo todo foi muito bem-vinda pra mim, porque quebrou a cara de muita gente no fandom, mostrando que é bom termos paciência antes de julgar o nível de poder dos personagens ou assumir que algo não faz sentido, né, galera do Power Scaling? Bom, mas apesar disso, eu acho que pesaram um pouco a mão nesse nível inicial dela. Não sou muito fã da Himawari estar ganhando todo esse destaque e um power-up dessa magnitude logo de cara. Acho que esse power-up teria sido mais aceitável e digerível para os fãs se fosse algo apresentado aos poucos, com a Himawari usando um pouco do poder da Kurama no decorrer de TBV antes de usar algo como uma Bijudama. No mínimo algo que passe um senso de progressão, mas que seja, essa é só a minha preferência. Quem tá pedindo por arcos de treinamento e uma progressão como a do Naruto tá querendo demais. Eu até poderia falar desse assunto em um vídeo separado, mas eu vou tentar resumir aqui. Entendam o seguinte, mangakás evitam revisitar conceitos que eles já explicaram e abordaram no passado. Eles costumam se concentrar em conceitos novos. É mais fácil a gente ver um flashback do Boruto desenvolvendo o Zuhiko ou treinando no controle do Karma, que são conceitos novos, do que a Himawari treinando para dominar o poder da Kurama. Evitar o que é desnecessário na sua história, não repetir explicações sobre conceitos que já foram explicados e não repetir arcos de história que já foram feitos, são regras básicas na criação de um mangá. Arcos de treinamento nos mangás, em geral, são mais usados para a construção de mundo, explicar sobre determinados poderes ou aspectos do mundo do que para qualquer outra coisa. O desenvolvimento consistente do protagonista ou do personagem em questão é um bônus. Nem sempre há a intenção de fazer uma jornada de autodescoberta para o personagem. Sem falar que em um Battle Shonen, onde os níveis dos inimigos e ameaças é crescente, os novos personagens precisam ter o nível que a ameaça atual, que costuma ser muito maior do que as ameaças que o protagonista anterior enfrentava no começo, exige. Por isso que vocês veem tantos sucessores ou filhos de protagonistas já nascendo fortes, gênios com um potencial maior do que os seus antecessores, etc. Precisando de pouquíssimo tempo para dominar tudo que os seus antecessores demoraram centenas de capítulos para dominar ou nem isso.
É mais fácil dar um bom desenvolvimento e uma progressão lenta aos personagens no mangá que começou com os maiores inimigos sendo ninjas randoms, jogando kunai, pulando em árvore e com mais de 70 volumes de duração, do que em um mangá que começou com os maiores inimigos sendo deuses alienígenas comedores de planeta, que é quase um rascunho do anime e que talvez tenha uns 8 volumes até o final. Os mangakas não estão preocupados com critérios de qualidade narrativa, entre aspas, ou qualquer termo tirado do cu que ocidental pseudo-especialista inventa como desculpa para reclamar de alguma coisa. Isso é simplesmente mais conveniente para o autor, tirando a necessidade dele precisar repetir conceitos que ele já abordou e que os leitores já conhecem, ou dedicar vários capítulos para a construção de um personagem em um mangá ou arco que às vezes não tem tanto espaço a dispor. Acontece que uns autores fazem isso de maneira mais criativa do que outros. E no caso da Himawari, o Kishimoto tem uma vantagem porque não se trata apenas de uma desculpa preguiçosa como potencial. Independente da opinião de qualquer um, ninguém pode negar que ela, controlando a Kurama logo de cara, sem nenhuma consequência ou treinamento, faz todo sentido dentro do que a obra estabeleceu. Como eu disse na revisão dos capítulos 9 e 10, o treinamento para controlar as bijus não era sobre aprender como usar o chakra delas, era sobre não ser dominado ao usar o chakra delas. O Jinchuriki perfeito era simplesmente aquele que conseguia conquistar a confiança da biju, assim tendo acesso a todo o chakra dela sem qualquer preocupação de ser dominado. Ou seja, uma vez que a biju coopera sem intenção de dominar a pessoa que está usando o chakra, essa pessoa tem acesso a todo o poder dela sem restrição. E num cenário em que essa pessoa tem a confiança da biju desde o começo, não existe a necessidade de qualquer treinamento. Qualquer Jinchuriki criado atualmente seria perfeito, pois as bijus se resolveram com a humanidade e dariam seus chakras de bom grado. E a gente tem precedentes disso no próprio Naruto, com o Minato, que foi capaz de usar o modo chakra da Kurama completo e sem restrições, porque a metade da Kurama que estava nele estava cooperando em ressonância com a que estava com o Naruto, ou com os ninjas que receberam o manto de chakra nível 1 através do compartilhamento de chakra do Naruto. Por acaso eles precisaram treinar para usar esse chakra de maneira eficiente? Aliás, nada impede a Himawari de já ser capaz de usar o modo de chakra da Kurama logo de cara, assim como o Minato. Mas eu creio que ela ainda não seja capaz de usar porque a Kurama ainda é muito pequena e talvez não tenha tanto chakra para sustentar esse modo. Quanto a Bijudama, no capítulo 519 de Naruto, também intitulado de Bijudama, enquanto o Naruto treina, o Hachibi avisa que para fazer uma Bijudama ele tem que fazer uma negociação com a Kurama, mas ele acha que ela não vai concordar e por isso sugere que ele deixe a técnica de lado. E no quarto da Tabuki, na sessão da Bijudama, é dito que graças ao estreitamento do vínculo entre Naruto e a Kyuubi, o Naruto foi capaz de dominar essa habilidade. A Himawari, com a ajuda da Kurama, é completamente capaz de executar uma Bijudama. O detalhe sugerido pelo Jura de que a Himawari é uma existência mais próxima de uma biju do que uma humana ou Jinchuriki até que faz sentido dentro do universo de Naruto para explicar a facilidade que ela tem em usar o chakra da Kurama. Se seguirmos o princípio de que o chakra do Jinchuriki se torna parecido com o chakra da biju, talvez várias gerações de Jinchurikis da mesma linhagem acabem se tornando quase que bijus humanas. Mas dentro de tudo que foi estabelecido, eu acho essa explicação meio redundante e desnecessária. Então, qual seria a finalidade em ela ser uma biju humana se isso não faz tanta diferença no final? Eu não sei porquê, mas algo me diz que essa história de biju humana vai levar a Himawari a se tornar uma espécie de biju pro Boruto e pro Naruto. Algo parecido com o herói nuclear da DC, que são duas consciências ou mais compartilhando um corpo para formar a transformação. O que explicaria perfeitamente aquela ilustração do volume 1 de NNG, onde Boruto está com o modo chakra e 2 Byakugans. Eu sei que isso parece meio tosco, mas faz sentido e seria possível. Talvez até por ser uma biju humana, ela dê todas as vantagens de ser um Jinchuriki, só que sem as consequências, e ainda tendo a capacidade de sair do corpo do hospedeiro quando quiser. Mas enfim, eu acho que esse capítulo só peca em não ter entregado boas lutas para o restante do elenco, visto o hype gerado no capítulo 10, tirando a Himawari, é claro. O trecho dos ninjas de Konoha vs Hidari foi fraquíssimo, apesar de ter os seus pontos interessantes, como mostrar que o Hidari ainda não consegue usar bem suas habilidades e não tem o Sharingan, o que, além de explicar como ninjas fracos conseguem reagir a ele, também implica nas Shinjus ou não tendo acesso a todas as habilidades do seu original, ou nada de natureza física ou genética, já que eles são clones baseados em chakra. O Hidari tem um Rinnegan porque ele nasceu do Jubi.
Um detalhe que por si só representa uma fraqueza para as Shinjus e uma vantagem para o lado dos heróis futuramente. Além disso, Konohamaru usando um novo ninjutsu e sendo minimamente útil, a Sumire tendo um raciocínio rápido em entender qual era o objetivo do Hidari antes mesmo dele dizer diretamente qual era, mas em geral deixou muito a desejar. Foi simplesmente uma oportunidade perdida ao meu ver. Agora que Boruto e Kawaki estavam em segundo plano, mesmo que por alguns capítulos, era o momento de dar algum destaque para Sarada e Sumire lutando como uma dupla, especialmente a Sumire que nunca vimos lutando fora do anime e novels. No final das contas, ela acabou sendo praticamente inútil, mesmo que, segundo os databases dos volumes, ela tem algo como Nue, o que seria de grande ajuda. Se bem que a cada capítulo, onde eu não vejo o Jogan, os times 5 e 15, os ninjutsus mostrados no anime, etc., mas eu tenho a sensação de que o Kishimoto não quer usar conceitos do anime ou novels no mangá. O que, olhando pelo lado do autor, é compreensível, já que esses conceitos não tiveram uma introdução no mangá e só confundiriam os leitores se simplesmente aparecerem do nada. Claro, eu não estou exigindo que elas consigam bater de frente com Hidari ou algo parecido. Faz total sentido elas terem perdido como perderam. O Hidari é infinitamente mais forte e a Sarada foi pega de surpresa num ataque feito pelas costas. Nem que ela tivesse com o Sharingan ativado, que aparentemente ela evita deixar ativado por muito tempo pelo consumo de chakra, como eu apontei no capítulo passado, ou até em último caso por estar reservando o chakra para o Byakugou, eu teorizo essa possibilidade, ela conseguiria prever. Porque ataque pelas costas é justamente o ponto fraco do Sharingan, como dito pela Chiyoba no capítulo 557 de Naruto. A mesmíssima coisa aconteceu capítulos atrás quando ela foi quase pega pelo Tsumeaka. Quem está questionando isso ou é desonesto ou só prova que não conhece a obra. Além disso, esse aqui deve ser só o primeiro confronto, o clássico clichê do grupo de vilões aparecendo, varrendo o chão com os heróis e dando um choque de realidade neles, mostrando que eles ainda são fracos e precisam ficar fortes. Mas eu só esperava, no mínimo, um show-off antes disso, que essa luta tivesse se estendido, no mínimo, por mais um capítulo, usando a desculpa de que o Hidari ainda não controla muito bem suas habilidades ou testando eles antes de começar a pegar mais pesado. De qualquer forma, acho que tudo terminou como deveria terminar. Uma hora ou outra o Boruto teria que salvar o dia, até porque não há ninguém em Konoha, nem mesmo o Kawaki, capaz de bater de frente com essa Shinjus. Não vejo como essa situação poderia ter terminado de maneira diferente. Quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, acho meio difícil prever o que vai acontecer, mas eu sinto que essa invasão não vai se estender por mais capítulos e o Boruto salvando Sarada e Himawari pode levar a história para um rumo bem interessante, pois eu não vejo muitas saídas para o Boruto além de tirá-las da vila e afastar as Shinjus, quem sabe até as levando para o seu esconderijo. As Shinjus não têm interesse em Konoha, elas só querem entender a si mesmas e só atacam se forem atacadas. Essa seria a melhor forma de resolver a situação por hora, sem falar que poderíamos ter um cenário referenciando Naruto e Sasuke, com as meninas treinando com Kashinkōji e Orochimaru. Ou melhor, a Himawari treinando com a Karin para aprender a usar as correntes de chakra e a Sarada treinando com Boruto, aprendendo as técnicas do Sasuke, quem sabe até estreitando ainda mais os laços entre eles. Essa seria a melhor escolha no momento. Mas colocando o pé no chão, é provável que o Jura simplesmente decida recuar por vontade própria, para aprender mais sobre os sentimentos e a natureza humana depois de presenciar as ações da Himawari e do Inojin. O que ele parece não entender são os laços de amizade ou até de amor que fizeram Himawari e Inojin tomar atitudes tão irracionais do ponto de vista dele. O Jura é esse tipo de personagem, e nesse caso o Hidari só o seguiria sem questionar. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.